Alô, prezado ouvinte, saudações fraternais. Creio que todos nós já passamos por situações de imprevistos. Provavelmente, praticamente ninguém aqui nesse país iria pensar em novembro do ano passado que iríamos passar durante esse ano por uma situação tão drástica pela qual estamos passando. E às vezes pensamos que a situação fugiu completamente do controle. Mas será que realmente foi isso que aconteceu? O nosso tema hoje é: para Deus não há imprevistos. Mesmo quando a situação para nós parece fora do controle, Deus já estava ciente de tudo que iria acontecer durante anos. Muitas vezes nós estamos achando que vai dar tudo certo e de repente vem uma chuva, vem uma tempestade, vem um raio, vem um trovão e estamos passando por situações de calamidade. Porém, para Deus, a situação é completamente diferente. A Bíblia nos ensina, em João capítulo 6, a partir do verso 5 em diante, a respeito da multiplicação dos pães. E quando Jesus viu, então, a multidão, ele mandou que Filipe providenciasse pão. Vamos ler o texto. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então Jesus já sabia de antemão que iria chegar uma grande multidão, que iria faltar pão. Ele sabia também a solução. Assim acontece com todas as situações da vida. Aquilo que para nós parece totalmente fora do controle, imprevisto, para Deus não é. Deus já sabe de antemão o que vai acontecer e também como ele vai agir nas diversas situações pelas quais nós estamos passando. Lemos em Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 46, versos 9 e 10. Então Deus anuncia o fim desde o princípio. Deus já planejou tudo. Ele sabia tudo que iria acontecer, ele sabia como ele iria dirigir a situação, ele sabia o que ele iria permitir ou não permitir, e já anunciou desde o princípio as coisas que iriam acontecer lá no fim, no nosso tempo. Por isso podemos saber com certeza que para Deus não existe nenhum imprevisto. Vamos ver alguns exemplos. Deus falou com Abraão sobre a sua descendência, prometeu grandes bênçãos, mas veja o que Deus fala para Abraão, em Gênesis 15, 13. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então, mais de 200 anos antes de a família de Jacó peregrinar para o Egito, onde foram mais tarde submetidos à escravidão, Deus já avisou: isso vai acontecer. E a escravidão vai durar 400 anos. Então Deus sabe cada detalhe, sabe quando as coisas vão acontecer, sabe exatamente o que vai acontecer e sabe também como ele vai agir. Se alguém lhe perguntasse o que vai acontecer daqui a 200 anos, você não saberia responder. Alguém falou uma vez que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. O jornal de amanhã pode informar sobre os acontecimentos do dia, mas a Bíblia afirma já o que vai acontecer no futuro. Daqui a mais de 1000 anos, a Bíblia afirma com precisão
o que está nos planos de Deus. Deus também anunciou o cativeiro babilônico de 700 anos. E toda a terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Jeremias 25, verso 11. Então Deus avisou de antemão. O cativeiro babilônico vai se estender por todas as nações, inclusive também os judeus, e vai durar 70 anos. E quando então Daniel examinou as profecias, ele se dirigiu ao Deus porque ele sabia o tempo de 70 anos já acabou. E Deus realmente respondeu à sua oração. Deus não só sabe o que vai acontecer lá no futuro, mas ele sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Temos um relato sobre o cerco de Samaria. Então o texto diz, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. A situação era tão grave, tão drástica, que uma mãe chegou a sacrificar o seu próprio filho para comer a sua carne. Então o profeta diz, amanhã, quase a esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e assim por diante. O texto continua, porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo, amanhã, quase esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e uma medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E literalmente se cumpriu. Deus fez com que o exército inimigo ouvisse um grande ruído, como de grande exército vindo contra ele. Todos largaram tudo que tinha e fugiram. E de madrugada, então, havia leprosos que encontraram comida em abundância e mandaram avisar ao rei. Sim, Deus sabe tudo. Daqui a 100, daqui a 200, daqui a 1000 anos, Deus sabe também o que vai acontecer no dia de amanhã. Isaías 43, verso 3 nos diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quando Deus age, ninguém pode impedir. E aquilo que ele planejou lá na eternidade passada, literalmente se cumpriu. Ninguém há que possa fazer escapar das mãos dele. Deus pode usar reis de povos pagãos para castigar e para restaurar. Lemos em Isaías 45, assim diz o Senhor, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então Deus pode dirigir e intervir na vida de qualquer nação, de qualquer rei. Ele cita aqui até Ciro como ungido. Ele foi preparado por Deus para abater nações, mas também para abrir as portas para pessoas poderem realizar a vontade dele. Os governos estão nas mãos de Deus e nenhum governo pode agir por conta sem a permissão do Senhor. A Bíblia continua, porém Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação. Por isso, não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Então, Deus é soberano. Para ele não existe imprevisto. Ele determina o que vai acontecer. Deus não faz previsões superficiais ou vagas, mas ele cita nomes e fatos que vão acontecer. Assim diz o Senhor Deus, eu, pois, farei cessar a multidão do Egito por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra, e desembainharão as suas espadas contra o Egito e encherão a terra de cadáveres. Tudo isso falando antecipadamente o que vai acontecer, porque Deus planejou os passos da história da humanidade.
Mas Deus também pode proteger os seus servos mesmo diante da ira de governantes. Temos uma série de exemplos na Bíblia disso. Lemos em Daniel 3, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel 3, 17, 18. Aqui temos a história dos amigos de Daniel que foram lançados na fornalha, e o rei realmente intentou vingar-se contra a desobediência deles. Mas esses homens tiveram certeza, Deus pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Deus ainda é soberano. Ele pode permitir, sim, que seus servos entrem em sofrimento, mas mesmo assim, ele ainda é soberano. Vemos a mesma situação em Daniel capítulo 6, quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Por isso, sempre de novo a Bíblia nos mostra as coisas não acontecem sem a ciência de Deus, sem o fato de Ele colocar os limites e determinar o que pode e o que não pode acontecer. Deus pode permitir que um povo eleja maus governantes para punir o povo por causa do seu pecado. No tempo de Uzias, o povo de Israel estava vivendo uma vida de imundícia, de prostituição, de desobediência a Deus, de muita idolatria. E a Bíblia diz, eles estabeleceram um rei sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação, construíram para si ídolos a partir de prata e de ouro, que acumularam tudo para o seu próprio extermínio. Então, eles não consultaram a Deus na escolha dos seus governantes, e Deus mostra, eles fizeram isso, mas tudo isso vai servir para o seu extermínio. Deus sabe que governantes vão se levantar contra o seu Filho Jesus Cristo. Salmo 2, versos 2 a 4, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se irá. O Senhor zombará deles. Deus sabe que o exército inimigo do anticristo vai querer finalmente destruir a Cristo e a sua igreja. E Deus fica zombando deles, rindo deles. Eles têm o controle absoluto e nada pode acontecer se ele determinar que não pode acontecer. Por isso, a pessoa que é salva está debaixo da direção de um Deus todo-poderoso. Para nós há imprevistos, mas para Deus não existe imprevistos. E a Bíblia continua dizendo que Deus coloca limites à atuação dos maus. Apocalipse 6, 8, eu olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras de terra. Nota essa expressão, foi-lhes dado poder. Quer dizer, o homem por si mesmo não tem poder nenhum. Deus autorizou eles a agir de uma determinada forma. Isso vai acontecer ainda no futuro, quando realmente os selos do Apocalipse, capítulo 6, vão se abrir. Deus impõe limites ao próprio anticristo. Ele vai ser adorado por a maioria da população do mundo, mas a Bíblia diz, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Como é que ele pode? Deu-se-lhe poder. Ele não poderia fazer nada se Deus não autorizasse ele agir dessa forma perversa durante 3 anos e meio, durante os quais ele vai governar sobre o mundo. O próprio Satanás sabe que Deus coloca limites. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo disse a vós,
e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12:12. O diabo sabe que Deus controla e que Deus coloca os limites da atuação dele. Ele está plenamente ciente do poder total de Deus. Os demônios já sabem que vão ser atormentados. Em Mateus 8, 28 e 29, nós lemos: e tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? Mateus 8, 28 a 29. Por que eles perguntam antes do tempo? Porque eles sabem que o tempo de eles irem para o lago de fogo está chegando. Mas eles sabiam naquela época que ainda não tinha chegado esse tempo. Portanto, eles sabem plenamente que estão destinados para o fogo eterno. Para Deus, não há imprevistos, por pior que seja a situação. Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Mesmo nas catástrofes e calamidades, ele ainda está no controle. A Bíblia mostra que haverá pestes. Estamos vivendo no meio de uma pandemia, mas Deus está no controle mesmo no tempo de pestes. A Bíblia mostra que haverá fome. E muitas pessoas já estão passando fome no mundo, mas Deus ainda está no controle da situação. Haverá guerras, mas Deus está no controle mesmo em tempo de guerra. Haverá perseguição, mas Deus ainda está no controle e os perseguidores nada podem fazer se Deus o impedir. Haverá terremotos, mas Deus está no controle mesmo numa situação de terremotos. Haverá maus governantes, mas Deus ainda está no controle, apesar desses maus governantes. Deus está no controle e por isso podemos nos sentir seguros. Deus nunca será pego de surpresa de jeito nenhum. Deus já sabe de antemão o que vai fazer, como vai agir em cada circunstância. Deus tem poder para atuar em qualquer situação. Por pior que seja, ele ainda pode agir e proteger as pessoas. Posso dormir tranquilo. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Por isso, a minha vida, estando na mão de Deus, sempre vai estar segura, porque para Deus não há imprevistos. E quando vem momentos tão difíceis como a gente está enfrentando, ainda podemos saber, estamos debaixo do controle de um Deus todo-poderoso, um Deus que nos ama. E Deus quer, através dessa situação, fortificar a nossa fé, quer trazer pecadores ao arrependimento e nos preparar para a eternidade. Que possamos viver dia a dia nessa confiança do controle de Deus sobre as circunstâncias e sobre a nossa vida. Amém.